E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vou comentar um pouquinho sobre esse livro magnífico, né? 100 anos de solidão. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu fiquei sabendo de uma série que foi produzida e está em andamento na Netflix. Ainda não assisti. Creio que vou assistir agora, depois que concluir, né? Pelos comentários que eu vi, a série está muito boa, está muito fiel e tudo mais. 100 anos de solidão, escrito por Gabriel Garcia Marques, esse senhor bigodudo aqui, né? Ele é colombiano e, assim, escreveu outros romances também. Ele é um dos célebres escritores do século XX, né? Não tem muito o que falar sobre Gabriel Garcia Marques, assim, que vá contribuir para esse vídeo, mas em relação a esse livro, é dito que ele colocou tudo de si nesse livro aqui, né? Nesse romance. Ele tem outras obras, não conheço ainda, mas conhecendo essa obra aqui, tenho muito interesse em conhecer as demais. Tá? Sobre 100 Anos de Solidão, tem a adaptação, né, da Netflix agora em série, que terão 16 episódios, se não me engano. O diretor é filho do autor e ele tem cuidado de garantir a fidelidade da coisa, né? Então, estou torcendo que seja realmente tudo que estão falando. Mas eu posso citar algumas coisas aqui, por exemplo, sobre inspiração que Gabriel Garcia Marques teve. Eu não li sobre, mas lendo, eu meio que liguei algumas coisas ali. Eu vejo Peaky Blinders, tá? Que no caso se inspirou em 100 Anos de Solidão, porque aqui vai contar a história da família Buendia, né? Ali e para mim eles são os Peaky Blinders da Colômbia, tá? Os Peaky Blinders latino-americanos. É, o filme Encanto da Disney, né? Aquele da família Maribel, da família da Maribel, né? É, ele tem um pouco, tá? De 100 anos de solidão. O Encanto ali é uma vila que eles encontraram, que é um refúgio. As pessoas daquela família têm certos talentos. Então, para quem já leu o 100 anos de solidão, pode fazer esse paralelo ali. Eu acredito que é, Gabriel Garcia Marques pode ter se inspirado um pouco em James Hilton, né, de O Horizonte Perdido, né, porque é dito aqui, por exemplo, a nossa querida Úrsula Iguarã, né, a esposa de José Arcádio Buendia, que eu não sei se é Buendia, creio que é Buendia, gente, porque tem acento no i aqui, se não for, perdoe-me, né? É, mas a Úrsula é dito em alguma uma parte aqui que os anos para ela começaram a passar de uma certa forma diferente dos outros. Então a idade dela se estendeu bastante. E em O Horizonte Perdido, ah, isso ocorre, né, ali em Shangri-La. Então não sei se Gabriel Garcia Marques foi buscar nessa fonte, mas eu vejo similaridades, tá bom? Então tem essas inspirações e adaptações, né? Inspirações, ao meu ver, tá? Não é nada muito concreto. Mas do que se trata 100 anos de solidão? 100 anos de solidão vai tratar sobre toda a genealogia de uma família que iniciou e finalizou em um vilarejo chamado Macondo, né? Vamos lá. O geral é isso, tá? Sobre 100 anos de solidão. A trama completa é essa. A gente vai começar com José Arcádio e Úrsula, que são os pais dessa família. E aí eles vão ter ali três filhos, que são o, o Aureliano, o José Arcádio, que é o mais velho, a Amaranta e o Aureliano, que a gente vai conhecer aqui a maior parte sobre, como Coronel Aureliano. Né? Então são os três filhos maiores ali, os três únicos filhos de José Arcádio e Úrsula Iguarã. E aí começa um desenrolar absurdo que é bem interessante a gente acompanhar, porque se você puder ver, eu meio que marquei todas as mortes, pelo menos, né? Porque, assim, a gente vai até a sétima geração. Tem
uma árvore genealógica aqui que a gente vai lendo e pode ir voltando para a gente ver, porque os netos às vezes têm o mesmo nome do avô ou do bisavô, então a gente precisa entender mais ou menos de qual Aureliano a gente está falando, de qual Acádio a gente está falando, de qual remédios a gente tá falando ali a gente está lendo, na verdade, naquele momento, entendeu? Então é bem interessante para você que ainda não leu, sempre ter essa árvore genealógica como o pontapé inicial ali e o porto seguro, para estar voltando sempre, entendeu? E tudo começa quando José Acard e Úrsula, eles, após uma situação ruim em um lugar que ele acabou matando uma pessoa por causa de uma afronta pessoal à sua dignidade. Ele pega a sua esposa e vai para um lugar junto com outros conhecidos e amigos dele, até esse vilarejo que eles fundam, né, o vilarejo de Macondo. E aqui, o vilarejo, quando eu falei Shangri-La lá de Horizonte Perdido, é meio que mágico mesmo. Acontecem algumas coisas aqui que a gente olha e vê, isso não é natural, né? Só que entenda que Gabriel Garcia Marques aqui, ele está também falando muito sobre a cultura nativa latino-americana. Então, aquelas crenças indígenas, né? Aquelas crenças, digo, nativas das nossas terras, né? Do Brasil, da Colômbia e toda a América Latina, né? Aquelas tradições, aqueles ritos, né? Tudo ali vem se encaixando e você vai encontrar aqui. Que é muito interessante porque você vai se ambientando aqui muito. Você vai entendendo um pouco sobre o período de colonização dos europeus e do povo americano na cultura latino-americana, né? Nessa parte mais aqui debaixo do continente da América, né? O início da história é basicamente esse, em que eles vão para um lugar e ali começam a criar esse vilarejo e depois vai se transformando em um povoado. E todos os tramas começam a surgir, sabe? José Acard, mais velho, começa a se relacionar com uma mulher, uma cartomante chamada Pilar Terneira. Pilar Terneira. Eu me enrolo um pouco com os nomes, tá, pessoal? Mas eu acho que é isso mesmo, Pilar Terneira. Interessante, acertei. E aí o seu irmão também vai ter uma certa relação com aquela mulher, e aí os filhos deles vão ter ah, relações com outras externas. Aí começa a acontecer toda uma guerra de revolução, conservadorismo, e Aureliano se declara como liberal, aí depois ele já não é tão liberal assim. E, gente, é uma coisa magnífica. E o ritmo da leitura é absurdo. Eu falando com um amigo, Adalto, ele falou o seguinte, uma coisa que eu não pude deixar de notar. Cara, é incrível como o Gabriel Garcia Marques troca de protagonista sem você nem perceber. E é exatamente isso. Você começa ali com José Acádio, que aí deu uma lançada na garganta do amigo dele, e aí ele tem que ir embora dali, porque ele não consegue mais dormir em paz naquele lugar. E aí, do nada, você já está focado no Coronel Aureliano, que foi pro exército, que gerou revoluções, que é um líder, teve 17 filhos, e aí, de repente, você já está focado em Remédio Isabela, que é sobrinha de Aureliano, e a esposa de Aureliano era Remédios. Gente, é um ritmo tão absurdo que Gabriel Garcia Marques coloca nesse livro, mas que você consegue acompanhar de uma forma fenomenal. Eu me surpreendi quando, ao finalizar, eu meio que lembro de tudo, sabe? Então, isso está muito mais relacionado ao mérito do escritor do que de mim, porque eu tenho que anotar muita coisa para poder estar lembrando. E confesso que eu não anotei quase nada, mas apenas marquei, né? Então, as motivações para ir para ou para criar Macondo, né, são essas, né, de que e aí, por exemplo, assim, algumas regras de Macondo, não se pode ter briga de galo. Aí depois ali na frente você entende por que que não pode ter briga de galo, porque teve toda uma explicação e tudo mais, né? Tem alguns acontecimentos importantes aqui. Eu vou me abster de dar muitos spoilers, tá, gente? Porque
Basicamente, a gente sabe que todo mundo morre, certo? Porque começa do início de uma geração, de uma família, até a sétima. Então é impossível que quem está aqui no início desse livro esteja vivo aqui no final, certo? Mas tem uma coisa muitíssimo interessante nessa trama toda, é um homem chamado Melquíades, que ele é um cigano, grande amigo de José Acádio, o original, o primeiro, que ele acaba por deixar alguns pergaminhos lá nesse vilarejo. E esses pergaminhos estão escritos em um idioma que ninguém entende. E aí você vai acompanhar ao longo de toda essa história a educação do lugar, como começaram a aprender a ler, como aprenderam outros idiomas e tudo mais. E esses pergaminhos, eles são a chave principal para você compreender isso aqui. A chave principal está nesses pergaminhos. Tudo baseado no que está escrito nesse pergaminho é o que a gente vai compreender e acompanhar aqui. Mas aí cabe a gente ler, né, como eu li, e acompanhar de perto e tentar decifrar de perto para finalmente chegar ali na revolução, na revelação final, né, que Gabriel Garcia Marques passou para a gente. Então, os Buendia têm seus princípios, vão mudando, o que começa ali a funcionar, aquela tradição do início, começa a ser modificada de acordo com quem vai entrando na família. Os Buendia têm certos talentos. Por que que eu falei lá do filme do Encanto? Porque os talentos aqui não são como no Encanto lá, que são bem sobrenaturais mesmo, mas, por exemplo, tem uma parte aqui em que um deles diz bem assim, prepara tais coisas porque tal pessoa vai morrer. E aí a pessoa diz, beleza, ele disse que vai morrer, então vai morrer. Basicamente ele sabia que ia morrer e morreu, entendeu? Outro dia, tem uma outra parte sobre chuva, tem uma outra parte sobre a sua própria morte, ou sobre a chegada de uma outra pessoa. Não se preocupa, tal dia vai chegar. E chegava. Então são esses talentos que o Buendia tinham. Não era ninguém de fora dessa família, apenas eles, né? E isso tem muito a ver com a magia do lugar também. Um dos talentos também é que a gente tem uma santa aqui, tá, gente? Tem uma pessoa que ascendeu aos céus à vista de umas 3 ou 4 pessoas, e é isso. Ascendeu aos céus como um santo, como um anjo mesmo, tá? E pronto, foi aceito pela família, por quem viu, é isso, foi aceito e, e é o que aconteceu, né? A gente tem algumas, a trama, a narrativa geral é isso. Só que a gente tem algumas significações, né, nesse, nessa história toda, né? A gente vai acompanhar desenvolvimento, claro, e evolução, o tema principal, desenvolvimento e evolução, tá? Começa uma família, um casal, com pouca coisa, e eles evoluem, né? Evoluem sistematicamente, tecnologicamente, evoluem pessoalmente falando e evoluem de certa forma. Tem a crítica social de colonização, né? Na qual o homem branco chega e retirou todos os valores, né, dos nativos, né? Aqui terão parte sobre aeroplano, vai ter parte sobre o trem chegando, vai ter algumas coisas a respeito de invenções tecnológicas, sabe? Telégrafo, essas coisas, piano, música, tudo que vem chegando de fora e aí vai, né, corrompendo, né, o habitat, a forma única dos nativos viverem. Isso é o que aconteceu, né, gente, com os portugueses chegando no Brasil, os espanhóis chegando em toda a América Latina, e as antigas civilizações, maias, astecas e indígenas de todo o Brasil, as culturas foram, né, morrendo, as culturas nativas e o desenvolvimento. E assim, não estou aqui para criticar se foi bom para pior, não. É o que acontece, é o que nós vemos aqui, tá? A gente vê, na verdade, uma grande explanação entre conservadorismo versus o progresso, né? E aí cabe ao ser humano, né, em sua consciência, determinar se o progresso foi bom ou se seria melhor manter as tradições e tudo mais.
Gente, é o segundo livro do ano que eu leio. E, como eu falei no último vídeo, eu queria muito ter o entusiasmo sempre de chegar aqui e falar sobre o livro que eu gostei tanto. E esse aqui é um top 3 da vida, top 4 quem sabe. Mas isso, cara, gente, é indicado, super indicado. Quem não leu ainda, possa ler. Quem já leu, vale muito a releitura. Esse é um daqueles livros que a gente precisa reler um dia, porque não dá para pegar tudo de uma só vez, é muita coisa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A indicação fica ao critério de cada um de vocês. Agradeço de coração aos novos seguidores, aos novos inscritos. Se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscreva também, você que está vendo o vídeo pela primeira vez. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.